fica o seu coração quando você consegue impactar e você vê que a pessoa deu aquela virada? Como que fica? É maravilhoso. Eu acho que é maravilhoso. Eu acho que quando a gente divide, isso multiplica, né? E o fato da gente ter perdido o Pedro, a gente sempre acha, porque o Pedro, a gente descobriu, né? Depois ele trabalhava na Rio Bravo, num fundo de investimento. E quando ele faleceu, a gente descobriu que ele dividia metade do salário que ele ganhava na rua. Mas ele nunca contava para ninguém. Né? Especial. Então a gente ele deixou o legado dele. Deixou o legado dele no tempo de vida que ele teve nos 20 anos, né? Então a gente sempre, pelo menos eu sempre penso nele assim, de quando a gente vê as coisas, vê a forma como ele viveu, de viver com menos, de dividir, de ter compaixão, de perdoar, de não julgar. E quando você faz o bem, eu acho que esse negócio volta para você, né? Principalmente quando é entre você e Deus, ou você e você, quando volta com mais força. Exatamente. E fazer o bem é muito legal, não é? Eu acordo, né? Você pode estar pensando assim, nossa, o João está contando tanta história, como que é o meu dia? O meu dia começa às 4h30 da manhã. Eu acordo 4h30 da manhã, às 5 horas eu estou na praia, para pegar um caiaque e remar. Eu aprendi isso lá na Austrália e continuo fazendo em Fortaleza, né? E pelo menos uma vez por semana, eu levo um bolo, eu levo uma canjica. Você precisa ver o rosto dos meninos que tomam conta do caiaque, que fazem parte da capatazia, que guardam os caiaques, etc., quando eles veem essa cena, né? Isso não sai da minha cabeça, porque é o cuidar do outro. Não é sobre mim, é sobre o outro, certo? Então, às vezes são gestos simples. Eu vou te falar que às vezes não precisa a gente dar nada, a gente precisa dar um sorriso. Perguntar como a pessoa tá. Perguntar como é que a pessoa tá, né? Tem tantas pessoas invisíveis, né? Eu fiz um café lá na empresa com as 30 pessoas que limpam a empresa, que cuida da limpeza da empresa, né? E a gente teve uma dinâmica que é contar a história do nome. Me conta o teu nome. Eu me chamo Juliana. Por que eu me chamo Juliana? Conta a história do nome, conversa com eles. E a conversa ela evoluiu muito bem de dizer assim, eu fui lá para agradecê-los. Gente, você chegar num ambiente que está cheiroso, que está acolhedor, que está limpo, você usar um banheiro limpo, tem coisa melhor? Não tem. Então o cara não está limpando o banheiro, ele está cuidando da saúde das pessoas que lá trabalham, né? Quantas vezes a gente chega nos lugares e a gente passa por uma pessoa que está servindo e não pergunta o nome, e não interage? Para elas, eu já entrevistei essas pessoas, é normal, porque elas são meio ali invisíveis. Então eu acredito muito que cada dia é uma oportunidade de você mudar a vida de alguém, seja com um sorriso, seja com conselho, seja com dinheiro, seja com uma divisão de alguma coisa, porque nós não somos nada. A verdade é essa, a vida é muito frágil, né? E assim como aconteceu com a gente, que as coisas só aconteciam com os nossos vizinhos, os vizinhos perdiam os filhos, os vizinhos morriam, os vizinhos estavam com câncer, um dia você é o vizinho. E foi o que aconteceu comigo. Então isso também conosco, né? Então isso também te mostra a fragilidade que é a vida, né? Às vezes meus amigos dizem assim, e que é possível recomeçar. Possível recomeçar. Isso aí certamente. Certamente. A gente tem que ter esse desafio de viver várias vidas na mesma vida, mas de forma real.